Olá, muito boa noite. Começa agora o seu programa Opinião aqui, direto da TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios a enfermeira Deise de Cássia Bocalon Maia, secretária de Saúde de Várzea Grande por mais alguns dias e futura secretária de Saúde do município de Cuiabá. Secretária, boa noite, grato à senhora pela presença aqui conosco. Muito boa noite, Kleber, professor. É um prazer novamente estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa aventura que é a saúde. Muito bem. E aqui ao meu lado, o decano da bancada do Opinião, a cadeira cativa 001, professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber. Boa noite, secretária. E um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Lembrando a você que, como você já sabe, que o programa é transmitido simultaneamente pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook. É TV Pantanal-Rede TV. E como você também sabe, o programa fica muito melhor com a sua participação. Alô, você de Várzea Grande, você que tiver dúvidas sobre atendimentos de saúde, agendamentos, procedimentos, medicamentos, aproveite a presença da secretária aqui conosco, mande a sua pergunta, que é uma ótima oportunidade para você ser esclarecido e bem informado. Você sabe que é através do WhatsApp 65999-322529, conforme aparece na sua tela, e eu também faço esse convite a você de Cuiabá. O que você quiser saber sobre os projetos, né, da futura secretária de Saúde de Cuiabá, também use o mesmo número, 65999-322529, que a Deise, tenho certeza que vai dar todas as respostas que ela puder, né, Deise? Isso aí, com certeza. Lembrando a você também que no segundo bloco nós vamos ter o destaque do Gazeta Digital, tá? Hoje, quarta-feira, dia 18 de março de 2026. Deise, desde que foi anunciada a sua vinda de Várzea Grande para Cuiabá, que eu tenho dito aqui no programa, né, professor? O nosso telespectador já está habituado. Falei assim, nós vamos conhecer, vamos entrevistar a mulher mais corajosa de Mato Grosso, que está deixando a frigideira, que é a saúde pública em Várzea Grande, para assumir a brasa, que é a saúde pública em Cuiabá. Como é que se deu isso? Eu até ainda acrescentei, né? Mais coragem que juízo. Então, assim, com coragem ou com juízo, como é que foi esse processo de convite para a senhora vir assumir a saúde de Cuiabá? Eu já trabalhei com a Daniele Carmona, né? Nós já somos de longa data, trabalhamos juntos, tanto na Secretaria Municipal de Saúde, na época ainda do então prefeito Mauro Mendes, depois, inclusive, no governo do estado, com o secretário Gilberto, quando nós assumimos lá de adjunta, né? Tanto ela como a adjunta executiva, eu como adjunta de gestão hospitalar. Nós permanecemos aí também nesse período trabalhando junto e depois na intervenção. E quando ela resolveu deixar o cargo, nós conversamos e o prefeito me perguntou se eu estaria disposta a assumir. E a verdade é que é um desafio muito grande, né? E acho que a gente cresce com os desafios, né? A gente aprende muito mais com os tropeços do que quando está muito correto. Então, eu gosto muito disso, é a minha casa, eu sou efetiva no município de Cuiabá e todas as vezes que você sai para uma cedência, a gente acaba interrompendo a nossa progressão de carreira, né? Então, voltar para casa eu dar continuidade na minha progressão e tentar fazer algo pela minha cidade, né? Eu moro aqui, eu resido aqui, conheço muito bem a estrutura, sou efetiva desde 2013, trabalho na saúde de Cuiabá desde 2009, então conheço
todas as áreas, desde a atenção primária, secundária e terciária, também a regulação que eu acompanhei durante o monitoramento do TAC. Então, eu tenho bastante segurança, apesar de conhecer todas as dificuldades, os desafios. É um município muito maior, quantidade muito maior de unidades básicas de saúde. Muito difícil você manter estoques de medicamento, né? É um desafio muito grande, que a gente identificou isso também no período do monitoramento do TAC, mas a gente precisa tentar, né? Tentar superar esses desafios, e foi o que eu resolvi fazer, aceitar, né? Mais esse desafio, apesar de estar gostando muito, né, de Várzea Grande, tenho muito carinho por lá também. A gente fez grandes trabalhos lá, e estamos saindo porque a equipe que foi comigo provavelmente é a equipe que vai permanecer comigo aqui também. Então, todos estamos saindo com o coração apertadinho, porque tem muita coisa boa que a gente vai deixar na ponta da agulha lá para o outro gestor entregar. Então, vai ser muito bom. Entendi. A senhora disse há pouco que trabalha com a Daniele Carmona, trabalhou com ela na saúde do Estado durante um período, vocês foram adjuntas juntas, né? Depois vieram juntas para a intervenção em Cuiabá. E então a senhora, ao que tudo indica, e foi procurada por ela para ser informada que ela estava desistindo. Pergunta é a seguinte: os motivos que a fizeram desistir da Secretaria Municipal de Cuiabá não foram fortes o suficiente para impedir a senhora de aceitar o convite? Na realidade, houve uma correção, né? Foi assim, os perfis são diferentes, né, de trabalho, tanto eu quanto a Dani, a gente tem um pouco de um perfil diferente. Ela não é da área de saúde, inclusive. Ela é enfermeira também. Ela é enfermeira também? Ela é enfermeira também. Mas, assim, eu acho que ela teve um problema lá de orçamento, mas, a princípio, o prefeito, acho que no mesmo dia que ela comunicou que iria sair, parece que houve uma correção disso, não por completo, mas publicou, parece que no sábado, uma suplementação desse orçamento de em torno de 90 milhões, que parece não ser suficiente ainda, mas a gente está levantando ainda, não posso dar detalhes, porque a gente começou agora o período de transição, agora que a gente está... Eu estava totalmente afastada realmente desse período lá, me dedicando à saúde de Várzea Grande, então eu estou pegando o pé da situação agora. Mas, a princípio, eu creio que foi mais por cansaço. Ela disse que está cansada também, que ela queria um período de descansar, e foi isso que ela me falou, mas não... Eu acho que tudo com conversa e com negociação a gente consegue superar, né? Então, é essa minha tentativa de Sua expectativa, minha né? expectativa. Tá bom. Professor Lorenberg. Secretária, eu vou pegar carona em parte da resposta que a senhora vem nos dando. Talvez seja a mesma dúvida, o mesmo questionamento que o amigo telespectador está fazendo exatamente nesse momento. Qual é a relação da senhora secretária de saúde de Várzea Grande com a prefeita e com o vice-prefeito e também com a Câmara de Vereadores? Esse relacionamento pesou na balança para a senhora pensar a respeito da migração para Cuiabá ou não? Eu acho que não. O meu relacionamento com a prefeita é muito bom. Ela é uma pessoa que acreditou muito no meu trabalho, me deu total liberdade para trabalhar, permitiu que eu levasse uma equipe. A primeira coisa que eu falei com ela foi que a gente não trabalha sozinho, eu não trabalho sozinho, né? Eu tenho uma equipe de confiança que a gente, cada um na sua área, né? Tem na área de gestão, processos orçamentários, financeiros e de pagamentos, né? Tenho na área da regulação e da área hospitalar, tenho na área da atenção primária. Então, tem essas pessoas que me ajudam, que já trabalham comigo há bastante tempo e que se manifestaram o desejo de ir comigo para Várzea Grande, mesmo sendo um município com muita dificuldade financeira por conta de não faturamento dos procedimentos. Então, o recurso destinado à saúde de Várzea Grande é um recurso ínfimo perto das outras municípios, enquanto Rondonópolis, que é uma cidade mais ou menos do mesmo tamanho, recebe 20 milhões de MAC, que é o recurso de média e alta complexidade, Várzea Grande recebe 3 milhões e 700. E por que isso acontece? Porque o Ministério da Saúde, há tempos atrás,
analisavam o que você faturava. Ele te dá um recurso e você tem que provar todos os meses que você utilizou esse recurso que ele deu através de faturamentos hospitalares ou de consultas especializadas, exames especializados. E Várzea Grande, ele recebia, mas a maioria desses exames eram solicitados e realizados por Cuiabá. Então, contava o faturamento em Cuiabá. Isso. Então, você não provava esse que utilizava esse recurso. Então, foi o primeiro objetivo, obstáculo que nós tivemos. E para que isso mudasse, eu precisava de apoio, porque hoje o Ministério da Saúde tem uma concepção um pouco diferente. Antes, ele olhava só o faturamento. Hoje, nós estivemos lá em Brasília, eles olham o faturamento, a capacidade instalada do município de proporcionar essa ampliação dos serviços e a necessidade da população inserida no banco de dados, que é o SISREG, que é o Sistema de Regulação. Várzea Grande tinha mais um problema, a maioria dessas inserções estavam em Cuiabá. Todos os procedimentos cirúrgicos, tudo. Então, o que nós fizemos? Nós filtramos esses pacientes residentes em Cuiabá, que estavam regulados nas filas do estado ou de Cuiabá, mostramos a nossa capacidade instalada e apresentamos um estudo junto ao Ministério da Saúde para a elevação desse teto MAC, que a gente acredita que esteja por sair, porque eu preciso provar 1 ano de faturamento para daí fazer essas solicitações. O que me ajudou muito foi o programa do governo do estado, o programa Fila Zero, que fez com que eles pagam uma tabela diferenciada, porque hoje em dia a gente não faz nada por tabela SUS. Engano quem acha que vai fazer. É muito baixo, a tabela SUS, numa consulta de um neurocirurgião, de um cardiologista, R$10. Nossa. Então, assim, você não consegue contratualizar um serviço por isso. Então, o governo do estado, ele fez uma proposta de pagamento de valores diferenciados. Então, o Ministério paga R$10, o Estado paga mais 30. Um exame, uma cirurgia bariátrica, que aí a gente não conseguiria contratualizar, o governo do Estado está pagando, em média, R$27 mil por uma cirurgia bariátrica, se a gente conseguir fornecer prestador para isso. Então, o que nós fizemos? Abrimos credenciamento pelas instituições privadas que tinha dentro do município, porque o município de Várzea Grande só tem um hospital, que é o Hospital Pronto-Socorro, que é um hospital porta aberta, que atende muito trauma, que atende toda a região da Baixada Cuiabana, fora Cuiabá, lógico, e daí de porta aberta. Então, assim, Rota Oeste, SAMU, todos os pacientes graves não vão para o HMC destas cidades de Várzea Grande, mas vão para Várzea Grande. Então, paciente no chão, paciente no corredor, não tinha maca quando nós chegamos, alugavam até suporte de soro, para vocês terem uma ideia. Então, a gente foi atrás de quem poderia ajudar e que a gente tinha maior contato, que era o governo do estado, né? Então, nós pedimos auxílio e eles nos ajudaram junto com esse programa. Então, com esse programa, eu consegui contratualizar serviços privados que fornecesse serviço pelo SUS. Então, eu consigo mostrar que eu tenho uma capacidade instalada dentro do município de Várzea Grande. Mas mesmo assim, Várzea Grande a oferta é pequena, né? Tem um hospital privado? Tem um hospital privado, que é o Hospital Santa Rita. Agora abriu um outro hospital chamado Hospital Santana, que já iniciaram os procedimentos também através do consórcio. Procedimentos cirúrgicos de média complexidade, hérnia, cirurgia de vesícula, né? Esterectomia, essas cirurgias estão sendo realizadas nesse hospital também. Mas nós pegamos também a Clínica Vida, que tem cintilografia, né? Pegamos a FEB Saúde, que faz ultrassons, consultas especializadas, tomografias. Então, a gente foi em busca de parceiros para eu poder provar para o Ministério que a gente pode fazer mais lá. Doutora, e esse hospital regional que funciona lá, ele não conta para... Não. Quando você tem formas de pactuação com o Ministério. Quando a gestão é estadual, ele vai contar esse faturamento para o governo do estado. Então, ele é um hospital que, por mais que esteja inserido dentro do município de Várzea Grande, ele é de gestão estadual. Então, esse faturamento vai todo para o governo do estado. Então, a gente não faz essa lei, o Ministério não faz essa leitura como se ele fosse faturado para o município.
Então, a gente tem essa dificuldade, o número de Até porque leitos lá também é uma unidade que atende pacientes do estado inteiro, do estado inteiro e de alta complexidade, né? Tem neurocirurgia lá, cirurgias bariátricas, tem cirurgias ortopédicas, onde a gente usa muito a UPME, né? O material de alto custo, que nós, municípios pequenos, né? Ou até mesmo Cuiabá, não tem condição de ficar bancando esses materiais de alto custo, porque tem prótese que custa R$80 mil, né? Então, assim, e ali é um serviço que fornece esse tipo de atendimento. Então, o Hospital Metropolitano tem sido uma grande referência nos procedimentos ortopédicos e de neurocirurgia, né, principalmente. A senhora falou que só tem uma unidade Pública, hospitalar. que é o pronto-socorro. Pronto-socorro. E a maternidade que a gestão anterior dizia que tinha? A maternidade ela existe, mas ela trabalha num CNES, que a gente chama que é o Cadastro Nacional de Saúde, do pronto-socorro. Ele foi feito como se fosse um anexo do pronto-socorro, né? Então, assim, a título de faturamento, ele é o mesmo hospital. Mesma coisa. Entendeu? E só tem 27 leitos, né? Hoje, nós estamos construindo, né? Nós fomos atrás do recurso, do terreno. Foi uma briga no começo, porque tinha-se essa proposta, mas não tinha um terreno disponível e nem vencido todas as etapas burocráticas. Licitação, né? Mas nós vencemos toda, foi dada a ordem de serviço, a maternidade de Várzea Grande, que será 100% pública, uma maternidade de 120 leitos, com um recurso já em conta de R$50 milhões do governo federal, já está sendo construída, já começou, já está em fase final do aterramento, então acredito, e nós temos uma licitação muito bem feita pela nossa equipe técnica lá de obras, que exigiu um seguro de obra, então eles precisam terminar a obra em 2 anos. Né? Desculpa, professora, porque ela me deu um gancho aqui e eu tenho que fazer esse paralelo. Eu estou assim com um olho no peixe e outro no gato, né? Que a senhora está falando de Várzea Grande, eu estou me espelhando em Cuiabá também. A senhora disse assim, que já tem 50 milhões do governo federal. Isso só para construção. Depois, quando tiver 60% dela construída, vem mais 53 para equipamento. Pronto, mais 53 para equipamento. Então, 100 milhões arredondando do governo federal para a Várzea Grande. Várzea Grande recepcionou esse recurso. Sim. Até teve uma inauguração também de uma unidade outro dia, que veio o ministro Fávaro, a prefeita Flávia foi lá. Em Cuiabá, o prefeito Abílio é refratário a essas parcerias com o governo federal. Então, assim, é possível financiar a saúde pública de Cuiabá apenas com recurso do município, do estado? Não. Hoje, como eu disse, já houve umas pactuações, habilitações de serviço. Hoje, o Ministério da Saúde já faz um aporte de média de MAC de 33 milhões para Várzea Grande, para Cuiabá. Mensalmente, isso de média e alta complexidade. E mais um aporte importante para a atenção primária. Então, isso vem mensalmente. Então, a gente custeia a saúde de Cuiabá com recursos tripartite. Então, tem recurso do Ministério, tem recurso do governo do Estado, porque a cada habilitação a gente também recebe uma coparticipação, né, um cofinanciamento do governo do Estado, e cada unidade básica, cada unidade secundária, terciária, toda tem esse cofinanciamento pelo governo do Estado. E o aporte mínimo pela Constituição de 15% que o governo municipal precisa fazer. Claro que com 15% nenhum município do Brasil sustenta a saúde pública. A saúde pública, ela é um poço sem fundo. A senhora está se referindo ao valor do município. Ao piso, né? Piso ou teto? Não, é o mínimo constitucional. É o mínimo constitucional, né? Então, ele é o mínimo... piso, então, né? Mínimo é piso. Então, é o mínimo que se aplica na saúde. Então, o município de Cuiabá tem realizado esse aporte e tem feito... Então os 3 entes são financiadores da saúde. Eu me lembro que, na época do Mauro Mendes, ele falava que chegava um município a investir quase 30%, quase o dobro, para dar conta das demandas. A importância da gente ouvir o técnico, né, professor? Porque o técnico fala tecnicamente e não lança mão de narrativas que às vezes confunde a população e não elucida nada e não
não contribui para resolver os problemas, ao contrário, as narrativas normalmente auxiliam a piorar os problemas. Nós vamos entrar nesse assunto, porque tem uma conexão de narrativa com saúde, de uma grande polêmica que está acontecendo em Várzea Grande, no momento. Nós vamos falar no segundo bloco, porque já deu o nosso tempo, já temos aqui participações. Você aproveite o intervalo para enviar a sua pergunta sobre o que a secretária já falou ou não, tanto você de Várzea Grande como você de Cuiabá, pelo WhatsApp 65999-322529, que nós voltamos daqui 2 minutinhos. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião desta quarta-feira, dia 18 de março, entrevistando hoje a secretária de Saúde de Várzea Grande, Deise Cássia Bocalon Maia. É um nome diferente, Bocalon, né? Qual que é a origem? Italiano. Bocalon Maia. E Maia é peruano. Minuto. Paulo Coelho. Eu não consigo segurar. É meu irmão, Paulo Coelho, então a gente deve ter isso no DNA. Então vamos lá, falar nisso, um abraço para você, meu irmão, desejo todos nós aqui, eu tenho certeza, boa recuperação da sua saúde. Vamos lá para o destaque do Gazeta Digital dessa quarta-feira. Vamos lá, na tela, William? Vamos lá, Estado sobe para 30 milhões o lance pela Santa Casa de Misericórdia. O governo do Estado de Mato Grosso oficializou nesta terça-feira, ontem, né? Uma nova oferta de 30 milhões para a aquisição do prédio da Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá. O documento foi entregue ao Tribunal do Trabalho da 23ª Região, TRT-MT, e aguarda por avaliação. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, o aumento de 5 milhões em relação à proposta anterior atende a um pedido dos credores e do TRT para facilitar o pagamento das dívidas da instituição. Abre aspas, torço para que o desfecho seja rápido para iniciarmos o plano operativo, fecha aspas, afirmou o gestor, o secretário Gilberto. Muito bem, está aí uma novela que se desenrola há algum tempo. Aliás, a Daniela Carmona começou lá, né? Na Santa Casa, não foi? Então, nessa época nós estávamos juntos na SES, né? Eu era adjunta de gestão hospitalar e ela era executiva, daí quando nós fizemos a assunção da requisição administrativa da Santa Casa, nós participamos de todo esse processo. Daí ela foi também como diretora, acumulou o cargo de diretora também. De adjunta e diretora adjunta e diretora da Santa Casa, isso. E a senhora? Estava junto como adjunta de gestão hospitalar, porque tem mais hospitais no estado, né? Sorriso, Sinop, Colíder, Rondonópolis, né? Então, muito bem. A gente estava nessa... Vamos lá para as participações dos telespectadores que já enviaram as suas perguntas. Vamos lá, William, pode pôr na tela, por favor? Olá, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta para a secretária Deise. Gostaria de saber dela sobre o chamamento do seletivo. Quando chamará mais fisioterapeutas? Aqui é o Rodrigues. Então, nós fizemos o primeiro chamamento. O primeiro momento tem uma determinação do Ministério Público para que todos os contratos sejam passados pelo processo seletivo. Então, nós pegamos primeiro exatamente o número de profissionais da rede e chamamos os que tem, que não é o ideal ainda, né, mas só para suprir a necessidade mínima para a gente ter noção de quanto chamar a mais. Então, nós chamamos o número exato dos contratos, até para saber quantos vão se apresentar, porque tem, por exemplo, 25 médicos do que nós chamamos não apresentaram documentação. Então, a gente não vai poder contar, vai ter que chamar mais. Ou desistir, ou passar em outro lugar. Exato, né? Residência, né, acontece muito. Hoje mesmo nós fizemos um outro chamamento, mas não teve fisioterapeuta, foi mais médicos e, se não me engano, odontólogos. Então, nós estamos esperando, no dia 1º de abril, todos os contratos do município vencem dia 31 de março. A partir do dia 1º de abril, são todos processos seletivos. Então, daí eles estão sendo substituídos, vão iniciar no processo no 1º de abril e, em seguida, que nós estabelecermos o quantitativo, o próximo gestor estabeleceu o quantitativo da rede e a necessidade vai fazer os próximos chamamentos conforme a necessidade do serviço. Essa exigência do Ministério Público que a senhora se refere é aqueles taxas que eles cobram o cumprimento da lei, que pode ter no máximo 30% de
de servidor precário, é isso? Com vínculo precário. Também, porque o seletivo também é considerado um vínculo precário. Precário? Isso, né? O concurso público que não seria. Então, a verdade é que se a gente lançasse um concurso público, primeiro que no primeiro ano a gente trabalhou com orçamento previsto na lei orçamentária anterior, então não tinha uma previsão de concurso público, então não teve essa possibilidade. A prefeita já fez essa solicitação para colocar isso como concurso público, mas o salário de Várzea Grande é um salário muito defasado. Se a gente não fizer primeiro a reestruturação do plano de cargos e carreiras e salários, nós não vamos ter R$4.000 que se paga para um profissional médico. E aí precisa da Câmara, aí nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, né? Exatamente. Vamos aqui para outra pergunta. A próxima pergunta, William. Vamos lá? Boa noite, aqui é o Eliezer do bairro Alameda. Toda vez que sou atendido nas UPAs em Várzea Grande, não tem remédio para ser medicado, pois são problemas diversos. Ele não deu um nome, mas está aí a reclamação. Então, medicação é uma coisa muito complexa. Eu falei isso, que é um problema muito importante, porque e nós não temos, em Várzea Grande, nós não temos hábito de comprar medicação com processos precários, né, que indenizatórios. A gente trabalha com licitação, todos eles são licitados. Então, eu tenho duas formas, ou licitados por nós, na Secretaria Municipal de Saúde, ou licitados pelo consórcio, porque nós só fizemos parte desse consórcio. Então, a gente geralmente faz o comparativo para ver qual que ficou mais barato, para daí fazer as solicitações. Porém, nos finais de ano, normalmente, as empresas, elas costumam segurar essas medicações, sabendo que normalmente no mês de fevereiro ou março tem um reajuste dessas medicações. Então, a gente sempre nos finais de ano, a gente sofre um pouquinho com essa, a não ser que você tenha um respaldo financeiro muito grande para você fazer um estoque maior, que não é o caso de Várzea Grande. Como eu disse, nós trabalhamos com recursos financeiros muito limitados, muitas vezes dependendo de emendas de parlamentares até para aquisição de medicação, e isso faz com que a gente tenha que comprar o mínimo aí para um mês, para depois mais um mês. E muitas vezes, daí nessa demora de entrega pelos fornecedores, acontece de faltar um item em outro. Mas nós deixamos tudo licitado. Até essa semana nós terminamos de assinar todas as atas de insumos, não só da medicação, mas como também dos materiais médicos hospitalares. Então, não existe falta expressiva de alguma coisa. Vai ter algum caso pontual. Tivemos um problema aí com as fitas de glicemia, que demoraram para ser entregues, a logística, a gente tem que notificar a empresa se garante que vai entregar numa data, não entrega, demora. Né? Eu estou com cadeiras odontológicas que a gente pagou no dia 30 de dezembro, que até agora não entregaram. Já notifiquei a empresa 2 vezes e agora ela me pediu mais um prazo até abril. Está virando quase um caso de polícia, né? Nós tivemos uma situação dessa em Rondonópolis durante a pandemia, né? Sim, muito ruim isso, né? Então... Tem mais um, William? Vamos por lá? Boa noite, Kleber. Hoje o programa tá show de bola. Aldo Rodrigues da Cunha, esse é lá gente, escapou o nome do bairro dele agora. Residencial Cochipó, é um telespectador assíduo, bate ponto aqui todos os dias, grato a você, viu, amigo? Assim como a Maria Cadore, lá do Alphaville 2, que todo dia ela assiste e ela manda um recado por uma parente para mim. O dia que eu não falo o nome dela, ela fica zangada, viu, professor? Vamos lá, professor, sua vez. Não tem a pergunta do... Não, o Aldo só cumprimentou. Um abraço aí, Aldo. Ó. Secretária, eu vou voltar ao bloco anterior. Na terceira resposta que a senhora nos deu, na segunda parte da terceira resposta, a senhora falou que Rondonópolis recebe 20 milhões, enquanto Várzea Grande 3 milhões e 700. Do MAC. Isso, e que estava trabalhando para que esse valor de Várzea Grande fosse aumentado. Sim. Mas eu me lembro muitíssimo bem que desde o primeiro momento que a senhora assumiu a Secretaria de Saúde de Várzea Grande, a senhora vem reclamando disso. Aliás, nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito disso aqui no programa. E os sites, a imprensa, de uma forma geral, chegou a divulgar trechos de respostas da senhora, cobrando exatamente esse aumento. Eu me lembro, por exemplo, de uma entrevista que a senhora concedeu ao site Momento, no dia 10 de junho, que a senhora falava exatamente desse ponto. De lá para cá,
nós temos aí mais ou menos 8 a 9 meses. Qual a perspectiva que a senhora tem, secretária, que esse quadro de Várzea Grande possa ser mudado com a próxima gestão? Nós deixamos o trabalho feito, né? Nós deixamos tudo muito bem amarrado. Passamos, porque o processo é moroso realmente. Eu não consigo provar para o Ministério um faturamento. Ele faz uma série histórica e essa série depende de pelo menos um ano. Então, eu preciso comprovar um ano de faturamento. Nós iniciamos a nossa maior ampliação do faturamento no mês de meados de maio. Começou em abril com as cirurgias oftalmológicas, mas maio que a gente começou com as hospitalares. Então, a gente contabilizaria realmente um ano agora em maio, mas considerando que o Ministério tem um delay de 2 meses do faturamento, isso vai para julho. Então, em julho eu vou conseguir fazer uma solicitação realmente do que Várzea Grande merece, né? Então, por isso que a gente fala que é importante, não precisa necessariamente ser o secretário, uma pessoa extremamente técnica, né? Mas que tenha na equipe pessoas que tenham esse conhecimento, porque foi a falha dos gestores passados. Se isso tivesse sido se preocupado nas gestões anteriores, isso nós não estaríamos... Exato. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos uma solicitação do Teto MAC de ampliação em junho, considerando só a capacidade instalada. Até agora o Ministério não nos deu resposta, não é uma coisa rápida. Daí depois nós fizemos um outro processo, já aprovando uma melhoria no faturamento, passou por CIR, que é a nossa Comissão Intergestora Regional, passou por CIB, a Comissão Intergestora Bipartite, foi para a equipe técnica do Estado, foi analisado, houve um ok, voltou para nós, daí nós protocolamos no Ministério em novembro ou dezembro. E estamos aguardando. Então, a gente depende de publicação da portaria, do aceite do Ministério e da publicação dele da portaria. Talvez até uma gestão política lá em Brasília, de alguém lá e fazer a coisa andar, né? Exatamente. A prefeita tem feito isso, tem solicitado alguns parceiros, né? Já pediu para algumas pessoas para ficar acompanhando isso. Tem um escritório lá também que fica fazendo esse trabalho, porque senão não sai, né? Imagina, mais de 5.500 municípios no Brasil, todo mundo puxando e fazendo a corda, o balaio mesmo, né, professor? E a senhora fala no Teto MAC, é média e alta complexidade, que são os atendimentos mais graves, que geram caros, filas, mais caros. Mas e como é que está a atenção básica na Várzea Grande? Está funcionando bem os postinhos? Tem médico, tem enfermeiro. Então, a gente está com déficit de pessoal, né, por conta dessa determinação até do Ministério Público de não fazer contratos diretos, né, então a gente precisa que os médicos entreguem as documentações. Como eu falei, hoje o prazo se encerrava, os prazos legais, porque como é um processo seletivo legal, né, então a gente tem as publicações, se encerrou no dia 16. Dia 16 a gente contabilizou quem que entregou a documentação. Daí agora, hoje, a gente já fez uma nova chamada. Então, até que todo mundo apresente a documentação e inicie o trabalho, a gente ainda vai ficar, eu acredito, aí mais uns 15, 20 dias com falta de profissionais ainda na atenção primária. E claro que, consequentemente, o Ministério da Saúde hoje na atenção primária, ele trabalha com produtividade. Então, se a unidade fica 2 meses sem produção, ele corta incentivo. Então, isso é muito, a gente tem acompanhado passo a passo ali para a gente não deixar esses cortes acontecerem, né? Mas a gente está com um déficit ainda de médico, a prefeita já autorizou, até a princípio ela tinha permitido iniciar todo mundo dia 1º de abril, mas por conta de uma virose importante que nós estamos tendo, ontem nós tínhamos 208 pacientes numa UPA aguardando para ser atendido durante a noite. 208 pacientes, é uma coisa que a gente só vivenciou no decreto de emergência em saúde pública na época da dengue, no início do ano passado. Então, muitas crianças, teve médico que atendeu 70 crianças numa noite, ele sozinho, né? Então, assim, bastante mesmo. A gente até está fazendo uma SARC? Nós estamos fazendo uma investigação epidemiológica, né? A princípio, não posso ainda ter certeza, porque a vigilância tem investigado, a gente tem relacionado isso com as enchentes do final do mês de fevereiro, mas ainda eu preciso dessa confirmação pela vigilância
então, epidemiológica. Isso já pode ser considerado um surto por essa... Não, ainda não, porque né? eu preciso de números de notificações, a gente tem cumprimentos legais para poder decretar O que seria surto. um surto? Assim? Depende muito da doença, né? O número de notificações realizadas com o mesmo agente causal numa determinada região. Então, por isso que eu preciso investigar o agente causal. Sem alarmismo, né? Isso. Então, é uma quantidade muito exacerbada de atendimentos pelos mesmos sinais e sintomas. Então, aí a gente já desconfia, acende o alerta, pede para a vigilância investigar, e é o que ela tem feito. Manda a amostra para o LACEN, para o nosso laboratório, o laboratório estadual, para fazer essas análises, para daí poder eu dizer, não, agora é isso que está ocasionando e a gente precisa tomar. Mas as atitudes a gente já tem tomado. A prefeita autorizou a abertura de algumas unidades com hora estendida para tentar diminuir o fluxo das UPAs, né? Então, a partir de hoje, nós já temos unidades lá, 4 unidades funcionando até as 20 horas, né, para atendimento desses casos de mais urgências, né? E também autorizou a gente antecipar o início dos médicos do processo seletivo para agora, essa semana ainda. Então, a gente já está fazendo os contatos com os profissionais para fazer início imediato, né, para tentar dar uma reforçada nessa equipe. Muito bem, eu quero falar com você agora, pedir a sua atenção que está em casa, se você, especialmente você que é cuiabano ou varzagrandense, ou nascido aqui na Grande Cuiabá, né? Se você já ouviu a expressão leiteiro. Quando alguém fala para o outro, ô, seu leiteiro, ou para de leitear tal coisa. Isso é uma coisa muito comum na beira dos gramados, dos campos de várzea, do futebol, né? Dos boleiros, mas é uma expressão muito comum usada popularmente aqui nessa região de Cuiabá e Várzea Grande. E essa expressão, utilizada ontem lá na Câmara de Várzea Grande pelo presidente da Câmara, se referindo a um colega que pedia a aceleração na votação de um projeto de suplementação orçamentária de interesse da Secretaria de Saúde, gerou uma polêmica que transcendeu os limites de Várzea Grande. Já teve senadora lá de Brasília se manifestando, já teve associação dos municípios emitindo nota de repúdio, deputada estadual. Federal. É um assunto que está mobilizando a opinião pública e, ao meu ver, pelo menos, tudo não passa de um grandíssimo mal-entendido de as pessoas não entenderem o que significa essa expressão. Então eu peço a você que está em casa, que conhece a expressão, que você mande aqui, participe conosco através do 9999. Eu tenho que anotar que eu não memorizei ainda. 999-3225-29, 65999-3225-29. Mande o seu entendimento do que significa leiteiro e do que significa leitear, para ver se a nossa opinião aqui, a minha pelo menos, que já manifestei, vai coincidir com a sua, para a gente poder entrar no próximo bloco, neste assunto aqui com a secretária. Eu volto daqui 2 minutinhos, logo após o nosso intervalo comercial. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta quarta-feira, dia 18 de março de 2026, e a gente estava aqui falando do leiteiro e eu emendei aqui o que é cordeiro também, né? E aí o professor sabia, a secretária não sabia o que era cordeiro também. Mas voltando a esse assunto, a polêmica que eu já me referi no bloco anterior, ela se deu entre o presidente da Câmara de Várzea Grande, o vereador Vanderlei Cerqueira, do MDB, que é oposição e está em rota de colisão com a prefeita Flávia Moraes. Moretti, perdão. Eu falei Moraes, né? Isso. Da onde que eu tirei esse Moraes, eu não sei. Moretti. E era um debate dele com o vereador Bruno Rios, do PL, que é o líder da prefeita Flávia Moretti lá em Várzea Grande, que estava pedindo para ele acelerar a votação de um projeto de lei para suplementar 6,9 milhões na saúde do município. Do que se trata esse recurso, secretária? E
Me parece que lá em Várzea Grande, neste ano, a capacidade de suplementação da prefeitura é de apenas 5%, né? Remanejamento. De remanejamento, isso, né? de remanejamento orçamentário. Isso é muito ruim, né? O ano passado a gente trabalhou com uma média de 20% e já tem uma dificuldade em cima desses 20%, mas 5% é praticamente impossível de sobreviver, porque existem projetos que a gente pensa no início do ano e com o decorrer do mês você percebe que aquilo já não é mais necessário, não é mais viável e que você precisa, pelo bem da administração pública, fazer esses remanejamentos necessários. Então, como existe uma margem de remanejamento muito baixa, todo e qualquer recurso que entra de novo, que já não estava previsto, a gente precisa suplementar e passar essa suplementação. Então, esses recursos são advindos de recursos do governo do estado, de aportes do governo do estado que a gente conseguiu através de conversas, através de alguns projetos que nós apresentamos e principalmente através de emendas parlamentares, tanto federais, né, quanto estaduais. E nós precisamos fazer a utilização desse recurso, até porque nós temos prazo de cumprimento disso, de prestação de conta desse recurso, né? Então, infelizmente, nós mandamos esse projeto, já é a segunda sessão da Câmara, que ele não é, a primeira não foi permitido colocar em votação, e dessa segunda vez também. A princípio, nessa última vez, falaram que tinha algum erro no projeto. Como a gente faz a solicitação e encaminha isso para a Procuradoria, a forma com que ele chega dentro da Casa de Leis, eu não tenho de fato conhecimento se existe algum erro regimental, algum erro na descrição do projeto, mas foi essa a fala. Eu sei que isso atrasa e muito para nós da saúde, porque a saúde é uma pasta que ela não é só de segunda a sexta-feira, ela é 24 horas. Eu preciso ter medicamento, eu preciso ter atendimento, eu preciso ter cuidado com o cidadão 24 horas por dia. Então, isso é muito rápido, na saúde tudo é muito urgente e tudo é muito rápido. Então, quando eu tenho um atraso desse de 1 mês, 2 meses já praticamente, eu tenho recurso em conta desde 2000, que vai ter que passar o superávit também. Eu tenho mais, além desse daí, mais uma média de 7 milhões de superávites que ficou em conta do ano passado, que também está travado. Então, são recursos que eu não posso utilizar. Então vai ficar aí no total 14, 15 milhões. Fora o que ainda está previsto de vir, que são mais 10 milhões de outras emendas que nós conseguimos, que ainda ao decorrer desse mês eu acredito que caia. Então, cada vez que cair, eu tenho que passar esse projeto na Câmara. Então, isso é muito ruim, é moroso, atrasa o nosso serviço, atrasa o atendimento para a população, dificulta o acesso à medicação, dificulta o acesso ao atendimento em muitas necessidades. Então, está de forma muito ruim sendo atingido a saúde, né? E o importante, assim, de novo, vou reiterar o que eu já falei aqui, da importância da gente ouvir o técnico, porque essa sim é uma polêmica saudável para a cidade de Várzea Grande, de se apontar que o problema real é esse. Olha, é só a Câmara autorizar um remanejamento orçamentário para que a saúde possa funcionar melhor na cidade, em vez de levantar essas polêmicas artificiais, né, de lacração, Ninguém chamou a prefeita de vaca, gente. Não é possível deduzir que o Vanderlei Cerqueira tenha dito isso pela expressão que ele usou. Você está leiteando a prefeita. Né? Só quem não conhece a cultura local é que pode concluir uma coisa dessa. Professor, o senhor concorda comigo ou sem corda dessa vez? Concordo em gênero, número e grau, porque a expressão diz com clareza, puxa-saco, simplesmente isso. Mas aí tem um outro ponto, Kleber, muito rapidamente. O chefe de um poder, sobretudo numa sessão, tem que tomar muito cuidado com as expressões. Concordo porque também. nem todas as pessoas têm um entendimento daquilo ali. Então tem que tomar muito cuidado para não trazer um monte de consequências. Mas voltando, secretária, eu me lembro, secretária, que em alguns momentos, sobretudo no primeiro semestre do ano passado, a senhora chegou a dizer, sobretudo fazendo balanços da sua gestão, a senhora chegou a dizer o seguinte: olha, nós temos que transformar
o atendimento primário, a atenção primária em protagonista de todo o processo. Mas no bloco anterior, a senhora chegou a dizer que há um número pequeno de profissionais na área da saúde. Há uma defasagem no número de profissionais. E aí eu pergunto à senhora, muito mais do que uma pergunta, uma provocação, e provocação sempre no bom sentido, secretária. Como transformar a atenção primária em protagonista se não tem profissionais suficientes para conduzi-la, para tocá-la? A verdade é o seguinte, a gente sabe da necessidade, da essencialidade, mas nós não podemos nos eximir do que é mais urgente. Quando se há uma solicitação de redução do quadro, eu preciso reduzir aonde é menos sensível. Eu não posso tirar um médico da UTI, porque os pacientes que estão lá estão extremamente sensíveis e qualquer piscar de olhos eles podem morrer. Eu não posso tirar um ortopedista da porta, porque quando chegar o trauma dentro do hospital, que é o nosso grande carro-chefe, ele vai precisar operar esse paciente de forma emergencial para que esse paciente não morra ou sofra sequelas. Eu não posso tirar. Então, assim, a gente faz essa avaliação. Então, o lugar que eu tenho de forma curta, lembrando que isso é um processo até esses profissionais se apresentarem e voltarem a iniciar o trabalho. Então, quando eu preciso fazer isso, apesar da atenção primária ser a ordenadora do cuidado, é ela que tem que ordenar o cuidado, é ela que tem que dizer, não, você é meu cliente, você é o meu paciente, você vai ficar comigo aqui até esse momento, depois você vai para ali, dali você vai voltar para cá. Ela é a ordenadora do cuidado. Você vai para uma atenção especializada com um oncologista, mas eu vou cuidar de você junto com aquele oncologista. Ela não é para ir ficar só lá, é para trabalhar junto. Então, a gente sabe de tudo isso, só que na hora de uma urgência, eu preciso saber, como gestora, aonde eu posso, por um pequeno período de tempo, ficar sem profissional. Eu não posso ficar sem profissional na UPA e eu não posso ficar sem profissional dentro de um pronto-socorro, onde tem atendimentos 24 horas. Então, é essa avaliação que a gente faz, lembrando que, conhecendo até a necessidade de financiamento, eu não vou ficar mais do que 2 meses sem esses profissionais até isso se retornar e voltar a retornar aí as equipes. Então, no momento de urgência, foi o que nós tivemos que fazer. Mas eu acredito que o próximo gestor vai ter uma saúde muito mais organizada, muito mais concreta, né? Inclusive com mais respaldo para trabalhar, porque é muito ruim como gestor. Existem algumas normativas dentro da saúde de Várzea Grande que é muito ruim para o gestor. Pagamento de um BIPRE, que é um adicional lá, é discricionário do secretário. Isso é muito ruim. Por que eu vou escolher dar para você? Quiser. Eu dou para você e não dou para você. Que é os prêmios, essas coisas. Eu dou para você, mas isso é muito ruim, entendeu? Então eu preciso, se for para pagar por meritocracia, né? Mas eu preciso ter isso normatizado, né? Então existem algumas coisas que é muito ruim, então, mas a gente tem que fazer essas avaliações durante o período que se necessita. Então, eu acredito que no próximo gestor vai ter tudo mais organizado. Eu contei aqui, essa é a 5ª vez que a senhora fala o próximo gestor. A senhora já sabe quem é? Não sei. Não sei. A prefeita disse que tem alguns nomes, tem muita especulação, falando que era ser um vereador tal, um vereador tal. A princípio, ela disse para mim que ela gostaria que fosse uma pessoa mais técnica, sugeri alguns nomes para ela, mas ela, em momento algum, ainda tomou, não, me deixou também me deixou assim, porque a nossa equipe também querendo fazer a transição, passar, porque claro. Todos os projetos que tem, assim, olha, nós pensamos isso, mas o gestor que vier pode analisar de outra forma. Né? Então, a gente está bem agoniado, porque temos mais praticamente aí 10 dias, né? Como a gente já tem pelo menos 2 secretários, né, da gestão anterior na gestão Flávia Moretti, não, Piu, quem sabe você não recebe o convite aí para retornar. William, vamos lá, temos mais participação aqui de telespectadores, vamos priorizá-los aqui. Vamos lá, Kleber, essa expressão leiteiro sempre entendi como uma pessoa que é bajuladora de alguém. Aldo Rodrigues da Cunha.
A próxima. Boa noite, Kleber e Lorenberg. Leiteiro expressa para dizer que a pessoa é puxa-saco de alguém ou algo. Secretária será, de fato, a secretária de Saúde de Cuiabá a partir do dia 1º de abril ou é dia da mentira? Já fica a dica, né? Pede para o Abílio, fala, Abílio, eu quero tomar posse dia 2. Eu quero tomar posse nesse dia, já fica a dica. Muito bem, não tem o nome dela, que tinha o nome dela. É Berenice Assis. Aí ela fala mais uma coisa aqui, ó. Pode pôr lá, por favor, William? Sugestão, sou da área da saúde, da USF, e tem USF e UBS que há enfermeiros como chefe de 10, 12, 15 anos mandando e desmandando. Remoção é necessário para a mudança. Fizeram as unidades de extensões das suas casas. SMS tem conhecimento e não, já são os BOs que a senhora está recebendo, né? Mas Denúncia, mas assim... Agora, a senhora é enfermeira, eu vou emendar aqui no que a Berenice está falando. A senhora é enfermeira, o enfermeiro vai ter mais vez agora, se bem que a Daniele também é, né? Também é. Agora é a vez dos enfermeiros. Claro. Nós temos aqui o vice-presidente do sindicato, do Corém. Do Corém. E ele estava muito feliz com essa ascensão dos enfermeiros, que normalmente são médicos, né, que são convidados para esses cargos. Não, a verdade é que a gente como tem uma profissão de base, né, que é apaixonado por tal, você sempre quer fazer algo pela sua classe, né? Mas a gente precisa ter consciência, né? Eu lembro muito que eu e Dani padecemos na época da intervenção, porque fomos muito acusados pela categoria de não fazer nada, de pressionar para trabalhar, só que era um momento muito delicado. A intervenção realmente foi um momento muito complicado, com a saúde de Cuiabá, pelo que até o prefeito Abílio já me falou, ainda existe uma dívida importante dessa época e para entrar no eixo a gente precisa ser consciente. Quando você é gestor, você tem que ser gestor, você tem que esquecer um pouco a sua profissão não esquecer nunca, jamais, mas você tem que pesar tudo que aquilo pode virar responsabilização até mesmo para você. Você tem que fazer as coisas com consciência. Claro que o meu sonho é poder melhorar o plano de cargos e carreiras, poder tratar isso, mas tem que ser de forma consciente. Existe essa margem, existe essa possibilidade, existe essa forma de negociação com o gestor, aí sim nós vamos fazer, é a intenção sim. Mas quanto ao questionamento, eu sou totalmente contrária a essa fala, porque a política da atenção básica, ela visa vínculo afetivo entre o profissional e a população. Então, eu preciso conhecer aquele senhor há 15 anos, há 10 anos, para ele chegar e se sentir em casa dentro da minha unidade. Então, esse aí é o mais importante, a vinculação do usuário ao serviço de saúde da atenção primária. Então, quanto mais tempo o profissional tem, mais fácil ele vai conhecer o cidadão pelo seu nome. Aquele senhor mora na casa tal, naquele endereço tal, tem esse agravo de saúde, essas condicionantes são mais preocupantes do que aquele que mora na outra rua. Então, essa é a importância mesmo do vínculo afetivo e o vínculo profissional de um profissional dentro da atenção primária. É quase o conceito do médico de família antigo. É o médico de família, né? O enfermeiro que está dentro da estratégia de saúde da família é o enfermeiro da família, é o médico da família, é aquele que se vincula e realmente cria raiz. Secretária, eu tenho que fazer uma pergunta para a senhora. Nós já tocamos nesse assunto aqui, com a senhora será o 9º secretário a ser substituído na gestão do prefeito Abílio. Em Vargem Grande são 19, né? Com a sua substituição 20, né? Cuiabá nós teremos a substituição na saúde e na educação. A maioria dos secretários que deixaram o staff do prefeito Abílio reclamam da falta de autonomia para tomar decisões sobre a sua pasta. Decisões muitas vezes simples, algo que foi contratualizado tem que ser pago e o prefeito quer ver tudo e aí demora para poder agilizar isso. E a pergunta que eu faço à senhora é a seguinte: a senhora confia que terá a autonomia de técnico e também política para poder conduzir uma secretaria tão importante, mas com tantos problemas como é a Secretaria de Saúde de Cuiabá? Nós tivemos uma conversa muito boa, o prefeito Abílio e eu, como eu já disse, a gente se conhece já há bastante tempo. E esse grau de confiabilidade é muito importante entre o gestor maior e a gente, né? Quando você vai para uma gestão é porque você quer
você confia no teu gestor maior e você quer que aquilo dê certo. Então, você vai fazer tudo para que esse gestor seja protegido. Protegendo o gestor, você protege a si mesmo. Então, esse tipo de conversa a gente tem e a gente espera que a gente consiga desempenhar esse papel, né? Ele, a princípio, me deu autonomia, inclusive, para nomear a equipe de primeiro escalão, não fez nenhum tipo de exigência contra, não, precisa nomear, não tem indicação política, ele não me permitiu realmente indicar a equipe técnica porque ele quer priorizar a saúde, quer fazer a saúde de Cuiabá uma saúde melhor, até porque foi a grande bandeira dele, mesmo, ainda quando vereador, né? Então, eu tenho essa esperança que a gente precisa fazer as negociações, mas o gestor bom, ele faz negociação, ele faz convencimento, ele demonstra através de dados, né, a importância daquilo que você está propondo. Eu acho que não é só tomar a decisão por si, eu preciso provar para ele que aquela é a decisão melhor. E foi assim que eu levei a minha gestão com a prefeita Flávia, mostrando para ela, ela quis tomar várias decisões assim de ímpeto em alguns momentos delicados, e eu falei, tecnicamente, prefeita, eu acho que esse caminho não é o melhor caminho, porque a gente pode ir, e é nessa fala, nessa negociação. O meu pedido para ele foi que ele me ouvisse primeiro, né, e que a gente, antes de tomar qualquer decisão, um escutasse o outro, né. Então, eu espero que isso aconteça, eu tenho confiança que isso vai acontecer, até porque senão seria murro em ponto de faca, né. Mas eu acredito que, até por já ter passado por alguns gestores, alguns caminhos aí, a gente vai se moldando, né, conforme o processo. Eu já fui muito ímpeta também, quando logo que saí da faculdade, de querer algumas coisas que aconteçam da noite para o dia, mas aprendi com o decorrer do tempo e com as orientações de Deus que a gente precisa ter calma, respirar, pensar a melhor estratégia para daí a gente tomar a melhor decisão. Muito bem, eu tenho certeza que falo em nome do professor, desejo à senhora a melhor sorte possível, paciência, né, para poder lidar com esses desafios e que a senhora consiga dar os resultados que a população espera na saúde pública de Cuiabá, porque é o que importa, né, sim, de verdade. Sim, exatamente. As pessoas querem procurar uma unidade de saúde e ser bem atendida. Exatamente. Né? Boa sorte para a senhora. Muito obrigada, Kleber. Professor, boa noite. Boa noite. E amanhã nós teremos aqui a presença do produtor rural e presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, que hoje fez uma andança lá por Brasília e traz notícias novas eu ia falar uma expressão de ribeirinho, agora estou com medo. No Sapiquá, né? É a expressão que eu ia usar. E traz o Sapiquá cheio de novidade. Então, antes de me lacrarem, vão procurar saber o que é Sapiquá. Boa noite, até amanhã. Boa noite, secretária. Grato, viu? Boa noite.